Olá, meus amores do signo de Áries, os arianjos. Gente, primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui no canal para signos, tá? Já tem alguns vídeos postados aí, mas de leitura, né, para signos, esse é o primeiro, tá? Esse é o primeiro até com o signo de vocês, né, que é o primeiro do zodíaco. Então, assim, deem um desconto aí, porque não sei como vai sair, vou totalmente na espontaneidade, não me organizei pra nada, não sei nem que tarô que eu vou usar, tá uma bagunça minha mesa aqui, porque eu tava fazendo mil e uma coisas. Mas, bom, senti aqui, já peguei intuitivamente, né, de usar, começar com esse daqui, ó, Oráculo da Lua. Gente, lembrando que, né, esse vídeo tem destinatários certos, tá? Eu espero muito que a espiritualidade entregue para as pessoas certas, né? Então, assim, vai para uma egrégora, né? O que é egrégora? É uma soma de energias. Então, esse vídeo está destinado a uma egrégora, tá? Não significa que por ser ser do signo de Áries, que é para todos os arianos do mundo, mas sim para os arianos que se conectarem a essa mensagem, tá? Então, assim, pega o que servir para você, o que não servir, joga pro universo, como a gente sempre escuta ainda nos canais, deixa pro coleguinha, porque assim, essa mensagem vai servir para alguém, tá? E pega o que fizer sentido para você, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou começar com isso daqui e ver o que sai. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Eu vou colocar na descrição o meu Instagram, tá? Pra quem quiser entrar em contato pra marcar leituras particulares. É isso, acho que é isso por enquanto. Se vocês gostarem, né, se inscrevam no canal, vou ficar muito feliz, ainda mais por ser um canal novo, né? Hype o vídeo, se você gostar da minha energia, for com a minha cara. Aqui é parceria, gente. E também vocês podem me dar sugestões, me dar... assim, falar o que vocês querem ver aqui no canal, não só de tarô, tá? Eu gosto de falar bastante sobre outros temas. Se vocês derem uma olhadinha aí no que eu postei, vocês vão entender qual que é a minha vibe. Mas enfim, vamos lá. Saiu aqui. As respostas que você precisa estão a caminho. Lua cheia, ó, 2 vezes lua cheia em Gêmeos, lua cheia em Leão. Então, assim, não deixa o orgulho atrapalhar. O que eu sinto, né? Eu vou falar você, tá? Não vou falar vocês. Você, será que eu... Não sei como que vai sair aqui. Ai, peraí, a luz. Então, assim, você... provavelmente está passando por um momento de grandes emoções, assim, tem questões vindo muito à tona. Então, assim, aí você vai adaptar em qual área da sua vida, porque eu não tô especificando nenhuma, tá? Eu até quero fazer depois algumas leituras, assim, voltadas somente pro amor, somente para trabalho, enfim, né? Porque como uma boa virginiana que sou, eu gosto muito das coisas bem organizadinhas, então eu acho legal setorizar. Mas por enquanto, assim, eu tô aqui muito no teste também, enfim. Então você adapta, tá, pra qual situação aí que vai se encaixar na sua vida. Então, para cada pessoa vai ser uma área, enfim. Mas aqui eu sinto que tem alguma situação na sua vida que você sente que tá chegando num ápice. Então, assim, tem algumas emoções vindo à tona. Então, vamos supor, se for relacionado ao trabalho, talvez você já esteja, assim, sabe quando você tá a ponto de explodir? Pode ser por conta de uma questão que realmente, tipo assim, já tá saturado pra você, ou pode ser alguma ideia, alguma vontade, né? O ariano tem muito disso, né? É muito criativo, é muito impulsivo. Meu filho é ariano. E eu sei muito bem como que é, assim. Então, ele tem muitas ideias, ele tem muito entusiasmo para começar coisas novas, às vezes não tem muita paciência, enfim, mas todos os signos têm a luz e a sombra, né? Então, assim, eu tô sentindo que tem alguma coisa aí chegando muito no limite. Assim, a lua cheia, ela tem muito aquela energia do transbordar. Então, imagina um copo cheio, um copo que tá pingando água, assim. E aí, quando ele vai subindo, 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 e aí quando ele chega bem ali no limite, começa a transbordar, né? Então, tem muita essa energia, porque a gente tem aqui 2 vezes a lua cheia, então tem alguma coisa aí
que tá transbordando. Aí, para algumas pessoas, pode ser, né, pro campo amoroso. Você fala, não, no meu trabalho tá tudo bem, então. Então, pode ser alguma coisa no campo amoroso ou no campo familiar, pode ser com a sua família, pode ser alguma situação aí da sua vida, as finanças, enfim. E aí, o que acontece? Aqui fala, né, que as respostas que você precisa estão a caminho. Então, assim, você provavelmente está esperando, né, tá aguardando algum retorno, ou algum papel, alguma mensagem. E aqui fala que ela está para chegar, tá? Lua cheia em Gêmeos fala muito da necessidade de comunicação. Então, assim, de uma comunicação clara. Então, talvez você esteja almejando algo ou se incomodando com algo, enfim, precisando colocar alguma coisa para fora, porque tá ali, né, subindo muito, né, aquela energia e não param de ficar me mandando mensagem no meu celular aqui do lado. Mas precisa se comunicar melhor, tá? Provavelmente você não tá tendo uma comunicação boa com a outra pessoa em questão, seja relacionamento, seja trabalho. Às vezes o que falta é uma comunicação mais clara, tá? Diálogo, porque que eu sinto que é como se tivesse assim, falta muito pouco para você resolver essa situação. E aí, olha só que interessante, temos Lua cheia em Leão que fala, não deixe o orgulho atrapalhar. Então, será que você não tá deixando de falar o que você tá com vontade de falar por conta de orgulho, de ego? Como se fosse assim, essa pessoa que tem que falar comigo, ou essa pessoa que tem que tomar alguma atitude em relação a isso, sabe? Toma cuidado pro orgulho não atrapalhar, tá? Porque tem alguma coisa que tá chegando no ápice, ou já chegou, e que falta um diálogo sincero, sabe? De coração para coração. Ei, Ariana, tô lembrando do meu filho aqui, que é uma dificuldade, enfim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou pegar mais uma desse, sentir de pegar mais uma, ó. Novo ciclo romântico se inicia, começa, então assim, para muitos é realmente romance, tá? E aqui a gente já fala lua nova. Então, ou seja, tá vendo? Tem uma situação chegando no limite e tipo assim, cara, eu preciso falar, preciso me comunicar, eu preciso resolver essa situação. Mas aqui fala que, né, como eu tava falando ali nas respostas que você precisa estão a caminho, aqui diz que um novo ciclo romântico começa, ou seja, tem aí uma grande chance, uma grande tendência a vocês se acertarem, seja no âmbito amoroso, seja no trabalho, né? Porque aqui a gente fala um novo ciclo romântico, mas como a gente tá falando no geral, pode ser assim, um novo ciclo mais amoroso, mais compreensivo, né? Que as pessoas conseguem ter uma comunicação mais clara, né? Expor as suas vulnerabilidades, né? Lua nova em Libra. Libra fala das relações, né? E fala muito de equilíbrio, de justiça. A gente tem a balancinha aqui, né? Então, enfim, o jogo começa assim, ó. E aí tem uma coisinha aqui também, ó, que fala que é a hora de sair da zona de conforto. Nó do Norte. Você tá sendo chamado pra viver o seu propósito. Tem algum chamado da sua alma aí. Pode ser, de novo, eu não gosto de ficar fazendo mais do que um termo num vídeo. Eu quero muito setorizar. Mas, enfim, tudo bem. Porque senão toda hora tem que falar e adapta. Pode ser para trabalho, pode ser para amor, mas enfim. E dando exemplos, o que eu gosto muito de dar exemplos. Então, assim, eu sinto que você está recebendo um chamado, está sendo chamado, tá, para viver algo grandioso. Por isso, talvez que você esteja se incomodando com alguma situação, né, que você esteja vivendo. Está naquele limite, naquele ápice. Por quê? Às vezes o incômodo, ele vem justamente para provocar a gente, para que a gente chegue no limite ali e mude, sabe? E tome alguma atitude. Então aqui fala muito disso. É hora de sair da zona de conforto. Nó do Norte. Nó do Norte fala do futuro, né? Para onde a gente está indo. Para onde... Fala muito de destino, de propósito, né? Do chamado da alma. Então, assim, sair do automático, sair daquilo que, sabe? Nossa, de novo do mesmo, de novo isso, tal.
seja no trabalho, no amor, na família, enfim, é hora de dar um salto de fé, tá? Se comunicar, falar, ó, adoro. É hora de agir, olha só, lua nova em Áries, tá vendo? Não precisa nem falar muito, né, gente? Então, lua nova, novo começo em Áries, né? Então, assim, ação, é hora de agir, né? Não deixe, né, o orgulho atrapalhar, né? As vozinhas da cabeça, inclusive a cartinha que tá aqui no fundo, ó. Lua cheia em Escorpião, é hora de liberar a negatividade. Ó, então tá vendo? A gente tem 3 luas cheias, né? Que é como se fosse esse momento atual, né? De um ápice ali, né? Como eu disse. E falando, né? Não deixe o orgulho atrapalhar. As respostas que você precisa estão a caminho, mas é necessário uma comunicação clara. E é hora de liberar a negatividade. Então, assim, né? O que que tá te impedindo de fazer essa mudança, né? De sair dessa zona de conforto, de agir, né? Para que esse novo ciclo mais empolgante, mais apaixonante aconteça, né? E você entre aí em ressonância, né? Em alinhamento com a sua... Já tô vendo outra carta aqui. O seu propósito. Olha só. Tenha fé em seus sonhos. Eu falei agora há pouco, né? É importante dar um salto de fé. Quais são os seus sonhos? Olha aqui, ó. Tenha fé em seus sonhos. Lua crescente. Tem algo para crescer, sabe? Seus sonhos estão aqui, ó. Pedindo ação. Pedindo mudanças, tá? Última, eu juro, dessa daqui. Mas é que é muito intuitivo. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu, ó. Lua cheia, de novo, em Aquário. Então, assim, o que você precisa mostrar pro mundo que você tá escondendo, né? Que tem uma necessidade de se expressar, de mostrar a sua melhor versão, de se comunicar, de dar um salto de fé. Tem coisas muito boas te esperando. Eu falei que eu ia parar de usar esse oráculo aqui, mas eu já abri aqui. Eu sinto de fazer uns cortes às vezes. E olha só, tá, eu vou até guardar já, senão eu vou ficar vendo muito desse, eu quero ir pra outros. Estou falando muito rápido. Eu sou muito tagarela, assim, eu empolgo. Olha só, lua cheia em Touro. Aí, muito interessante, porque pra fechar essa história, fala assim, ó. Seus sonhos precisam de um plano prático. Então, de novo, falando de sonhos, de novo falando sobre, né, ter uma necessidade de agir, mas é necessário um plano, um planejamento. Então, assim, tá, beleza, você tá numa situação X agora e você tá no ponto A, você quer chegar no ponto B. E aí você às vezes tá travado ali, tá na zona de conforto, tá condicionado a algo, não tá mais aguentando aquilo. De novo, adapta a sua situação. Então, assim, e aqui fala, faça um plano, sabe? É uma coisa que eu adoro fazer. Virginiana, qualquer dia eu posso fazer uns vídeos aqui sobre isso, tá, gente? Eu adoro fazer planos, eu adoro montar rotinas, colocar metas no papel. Meu Deus, eu amo. Mas aqui é isso que precisa, tá? Então, assim, seus sonhos precisam de um plano prático. Pegar o papel, para um pouquinho. Me veio uma música na cabeça. Mas não vou falar, não tem nada a ver com o vídeo. Nossa, gente, veio aquela música. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 360 quilômetros. É assim a música? Nossa, gente, é muito antiga, o que é isso? Tá, mas assim, para um pouquinho, descansa um pouquinho. Então, seus sonhos precisam de um plano prático. Descansa, tá? Para aí tudo que você tá fazendo. Depois desse vídeo, se você puder dar uma pausa aí, ou amanhã, enfim, pega um papel, uma caneta e começa a refletir sobre onde você está, aonde você quer chegar, o que você precisa deixar para trás, o que você pode fazer, né, para ir se desapegando de alguma situação que não faz mais sentido para você, como que você pode dar o primeiro passo para chegar mais perto do que você deseja, porque sempre tem um primeiro passo, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer hoje, tá? Então, assim, mesmo se for uma coisa assim que você considera muito grande, muito grandiosa, muito difícil, sempre tem alguma coisinha que você pode fazer.
para pelo menos você sair do lugar, né? E aí, quando a gente vai se movimentando, a espiritualidade vai ajudando a gente também, né? A espiritualidade não pode fazer por a gente, por nós. Mas assim, vai abrindo os caminhos, tudo mais, né? Então, tem até uma frase que eu gosto muito, que é: o movimento traz clareza, né? Conforme a gente vai se movimentando, as coisas vão clareando, né? Então, assim, eu preciso me movimentar para que, as coisas clareiem, né? Tipo assim, tem uma outra frase também que fala assim: o caminho. Esqueci a frase. O caminho vai aparecendo conforme a gente caminha. Não lembro agora, mais ou menos isso. Tipo assim, você precisa caminhar para você poder ver o caminho. Tipo assim, como que você vai saber o caminho que tem ali pra frente se você não caminhar? Você tem que caminhar para você ver. Então, assim, você tem que sair do lugar. Mas é isso. Então, vamos lá. Vou pegar um tarô, né, agora. Tomar um cafezinho. Tarô da lavanda. Encantos da lavanda. Vamos lá. Então, assim, a gente já tem essa mensagem, então vai ser aqui complemento, tá? Continuação dessa mensagem. Eu vou perguntar aqui de onde você está vindo, tá? Em relação a essa situação. Que provavelmente você já deve ter identificado. Se não estiver fazendo nenhum sentido pra você, falou: nossa, Helena, não tem nada a ver com a minha vida, não consegui identificar nada. Então a mensagem não é pra você. Mas você pode ficar aqui, tá? Fazendo companhia pra gente. Enfim. Então vamos ver. Passado dessa vou falar conexão, tá vendo? Situação. Ó, é algo que assim, ó, você já tá vindo de um cenário, né, em relação a isso, que tem culpa, arrependimento, peso na consciência. Então, assim, é como se fosse assim, beleza, em relação a isso, eu fiz algumas coisas lá atrás, ou deixei de fazer algumas coisas lá atrás, das quais eu não sei se não me orgulho, mas é como se fosse assim, eu queria ter feito diferente. Ou eu queria ter agido diferente. E aqui não é nenhuma questão de que você errou, tá? Pode ter sido a outra pessoa, né? A situação que não foi legal com você, mas tem uma questão de ficar carregando. Assim, é como se fosse assim: isso daqui fica na minha cabeça. Mas você tá vindo dessa energia, tá? Não tá na energia predominante de agora. Então, assim, é como se no passado mais recente, você tava muito... Por isso que acho que chegou num ápice agora, né? Na lua cheia ali. Porque provavelmente era uma coisa que tava atormentando muito sua cabeça. Porque quando a gente fala de 5 de espadas, a gente fala da mente, né? A gente fala dos pensamentos. Então, e o 5 de espadas fala de uma situação que já foi, né? E que eu fico remoendo aquilo, sabe? Aquilo não consigo tirar aquilo da cabeça, aquilo fica voltando. Então, assim, é uma carta um pouco tensa, né? E é por isso, provavelmente, que você chegou nesse limite. Vamos ver agora. Como você tá agora em relação a isso? Ó, agora você tá... As coisas estão mudando. Temos 2 vezes o 8 aqui. A própria espiritualidade tá trazendo uma mudança para esse cenário, ó, tá vendo? 8 de paus, ele tem aquela energia de uma ventania que passa, assim, e muda o cenário, sabe? Então, é isso. Você sente, sabe? Tá passando aqui, tá mudando as coisas, eu tô sentindo isso, né? E vem muito coerente com o que eu tava falando do chamado, né? De, assim, não tô mais aguentando essa situação e... estou me sentindo atraído, ó, dos enamorados. Estou me sentindo atraído por outra situação. Então, assim, não tô mais aguentando esse cenário. Vejo as coisas mudando, já tô começando a ver de uma outra forma, tô no limite e já estou atraído por uma outra situação. E aqui não é porque os enamorados que tem um casal que necessariamente é romance. Apesar que tá muito parecendo aqui. Mas... pode ser um outro trabalho, tudo mais, mudar de cidade, mudar da casa, né? Às vezes você mora com sua família, não aguenta mais, já tá almejando, né? Tá flertando com outra situação, tá? Que não é a que você vive hoje, né? Então,
É como se... E é uma coisa aqui, ó, que te traz uma satisfação emocional, assim, é algo que mexe com as suas emoções, assim, aqui a gente fala de amor, né? O rei de copas, ele ama, né? Mas ele não é muito de demonstrar. Então, assim, você tá amando aí alguma pessoa, alguma situação, tem uma coisa assim, sabe? Meu Deus, esse sentimento tá crescendo, isso daqui tá... Daqui a pouco eu não vou controlar mais. Ainda está na defensiva, ó, se defendendo, como se estivesse, assim, lutando contra isso. Mas, assim, ó, tá vendo aqui, ó, tem um vendaval, né? E é como se você, tipo assim, tivesse contra, sabe? Não, eu não vou sair daqui. Eu não vou me movimentar, eu não vou agir, eu não vou tomar atitude. É teimosia. Teimosia, né? O ariano tem esse lado sombra aí. Ariano é maravilhoso, tá, gente? Tô falando mal de ariano, não. Como eu falei, meu filho é ariano. Eu sei bem como que é. É uma oportunidade de ouro, gente. É algo assim que, além de estar te chamando muita atenção, aqui a espiritualidade diz que é uma proposta, uma situação, enfim, que tem muito pra dar certo, tem muito pra prosperar, tá? Mas você tá muito em dúvida. Ainda tem a mente, né? A Dois de Espadas fala muito da mente, né? Da mente confusa, né? Em dúvida. O que eu faço? Vamos ver aqui qual que é o desafio dessa situação, tá? É o Ás de Espadas, ó. O Ás de Espadas, então, é assim... Eu vou. Tá vendo, ó? É clareza, é verdade, é início, é ação, né? Apesar do Ás de Espadas falar muito da mente, mas é assim, sair daquela energia, né? Do 5 de espadas, do 2 de espadas, do 7 de paus também, sabe? E decidir, aqui tem uma questão de decisão, sabe? De ter clareza, tenho clareza do que eu quero, do que eu não quero. Isso daqui é um desafio, porque é como se você ainda não tivesse tanto. Ah, apareceu aqui memória cheia, parou de gravar. Então não lembro direito onde parou, mas acho que eu tinha falado do desafio, né? Vamos ver uma tendência futura para essa situação, tá, gente? Eu não trabalho com previsão do futuro, eu trabalho com tarô de forma mais terapêutica. Então, assim, trazendo clareza para a situação, né? Para você entender melhor o que está acontecendo, né? Às vezes, pontos que não estão tão claros. E um direcionamento. Mas também a gente consegue ver uma tendência... que, assim, a tendência, né, eu falo futuro, ele tá sendo construído agora, né? Então, assim, hoje já tem uma sementinha para você colher amanhã, né? Mas não necessariamente aquilo vai acontecer, porque você pode mudar os hábitos, né? Você pode mudar o posicionamento, né? Diante da situação, enfim. Que bom, né? Então, vamos lá. Tendência futura para essa situação. Gosto. Ó. Roda da Fortuna. Então tem mudanças, a espiritualidade vai... É como se fosse assim, ó. Tem a torre aqui, ó. É assim, ou você vai fazer isso, ou a gente vai fazer por você. A torre, né, é aquela carta que é a intervenção divina, né? Tipo assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. A gente tá num momento astrológico, né, gente? Hoje... eclipse solar, então assim, né, até fiz um vídeo sobre isso, se puder dar uma olhadinha, fiz a parte 1, na verdade, eu vou continuar depois, mas ali já tem bastante informação, para vocês poderem entender esse momento que a gente tá, né, para quem não tem esse conhecimento, é muito legal a gente entender sobre astrologia, sobre como os astros influenciam, né, na nossa vida, nas nossas emoções, né, eu falo que nada determina, porque a gente tem o livre-arbítrio, então a gente bate o martelo. Mas os astros influenciam, né? Então, assim, influencia, não determina. E a espiritualidade, ela pode influenciar na nossa vida, mas o que a gente vai fazer com aquilo, né? Aí depende muito da gente, como a gente vai lidar. Então, por exemplo, a torre, ela é uma intervenção divina, como se fosse assim, chega, essa situação já acabou, não tem mais o que você ficar fazendo aí, você precisa sair dessa zona de conforto que não é confortável e a gente vai dar uma forcinha pra você. E às vezes vem como um caos, uma coisa assim que não
não é tão agradável. É uma decepção, sabe? Chega uma situação realmente no limite, tá? Mas é aquilo. Como você vai lidar, aí depende de como. Isso daí é seu livre-arbítrio. Tipo, tem gente que assim, a torre tá caindo, a pessoa quer ficar lá no meio do caos, né? E tem outras pessoas que se conscientizam, falam assim: ah, se isso daqui tá sendo apresentado pra mim, tá acontecendo isso, então acho que é o momento de eu, de fato, né, tomar alguma atitude e tudo mais. Então vai depender muito do livre-arbítrio de cada um. Mas a torre é uma interferência espiritual, junto com a roda da fortuna, é como se fosse assim: chegou o momento de você seguir. E de novo, tem muito a ver com esse momento que a gente tá? Desses eclipses, desse portal que teve agora também 9 do 9 do 9, 9 do 9 do 9, porque 2025 se somar dá 9, tá? Porque na numerologia vai até o 9. Então, assim, é um momento muito potente, muito, e de grandes transformações. E é um momento onde velhos hábitos e situações que não fazem mais sentido, elas vão ser muito forçadas para, assim, assim, a gente tem que ser muito teimoso pra não tirar aquilo da nossa vida, sabe? A gente pode ficar teimando. Mas assim, é tipo dar murro por um ponto de faca. Ponta de faca. Ficar batendo a cabeça na parede. Você tem livre-arbítrio pra ficar batendo a cabeça na parede, mas é uma coisa inteligente? Não. Então, assim, vai começar a doer, né? Chega uma hora que você fala, cara, não faz mais sentido eu ficar batendo a cabeça na parede. Então, assim, aí você fala, chega, né? Vou girar aqui, vou junto com esse fluxo, vou entrar no fluxo aqui, né? Vou aceitar o que a vida está me oferecendo, né? O que está se apresentando para mim nesse momento. Inclusive, é para isso então que serve o jogo de tarô, né? Da forma que eu jogo, porque é justamente para que você tenha consciência do que está acontecendo, um direcionamento. Tipo, pô, se alguma coisa começar a ruir aí na sua vida, você já lembra e fala: nossa, bem que a Lê, tá? Pode chamar de Lê. Bem que a Lê falou lá no jogo que alguma coisa poderia vir abaixo. E, tipo assim, nossa, eu tô me decepcionando muito com essa pessoa. Nossa, não acredito que essa pessoa falou isso. Normalmente provavelmente vai ser da situação que você tem que sair, tá? Não acredito que isso deu errado. Nossa, eu fiquei, sabe, eu coloquei tanta dedicação nisso. Porque acabou. Então, assim, aí você vai lembrar, falar assim, ah, entendi. Obrigada, sabe? Hoje em dia, quando eu sinto vindo uma torre na minha vida, é lógico que as emoções chegam, né? A gente é ser humano. Então, assim, quando aquilo acontece, é difícil a gente ter consciência ali na hora, né? Porque vem os gatilhos e tudo mais. Então, é normal, né? Ficar triste, ficar nervoso, enfim, cada um vai ter uma reação. Mas é importante que a gente se conscientize, cada um no seu tempo, mas assim, respira, chora, né, libera, que é importante também. Aí você se conscientiza, fala, opa, pera lá, isso tá acontecendo por tal coisa, né, porque eu tenho que fazer tal coisa. Então, assim, e aí você não fica mais lutando contra o que tem que ser, tá, o que é, na verdade. E aí a gente tem ainda essas duas cartinhas maravilhosas, ó, 2 de copas, gente, é uma cartinha. Aqui veio muito uma coisa de romance. Mas, de novo, pode ser uma situação que tem essa energia de parceria, né? Uma situação que envolve amor, que envolve reciprocidade, né? Essa nova fase que vem, tá? E muita satisfação. Ó, 9 de copas. Então, aqui tem uma tendência a isso, tá? Não fique querendo segurar o que não serve mais. Não vai ser legal pra você, tá? Deixa as coisas, deixa a mudança vir, deixa acontecer a limpeza que tem que ser feita, tá? Porque vai te trazer muita satisfação. Vai valer muito a pena. Olha esse cara aqui, ó, como ele tá felizinho. E o 2 de copas, ó, é uma parceria muito boa, muito legal, seja no trabalho, seja onde for, tá? E então eu vou agora tirar um conselho pra você, tá bom? Vou ainda tirar com esse tarô. E aí depois eu vou pegar algum oráculo pra fechar. Gosto de tirar um oráculo no final como uma reflexão, sem perguntar nada, assim, só pra fechar o jogo. Babei. Tá. Conselho, vamos lá. Conselho para os arianjos.
Ah, gente, eu sei, eu me lido muito bem com o ariano, tá? Minha avó também, que eu fui praticamente criada com a minha avó ariana. Eu tive muitos arianos na minha vida. Mas não é fácil, não. Ai, gente. Para. Nossa, para. Chega, tá perfeito aqui. A morte, conselho pra você. A morte. Ou seja, finalizações de ciclo, finaliza, corta. Olha lá, ó, a foice, a dona morte ali. Já chegou com a foice e falou assim, vamos podar o que, né, já deu. Conselho, corta, finaliza. Acabou, encerrou, tá? E, olha só, 3 de paus, fala do quê? De propósito. Olha que interessante, você encerra um ciclo, você aceita, tá? Encerrar esse ciclo, você não fica lutando contra. Para de orgulho e de teimosia também, tá? Olha para frente, ó. 3 de paus fala de propósito, fala de chamado da alma, né? Quando a gente fala do naipe de paus, a gente fala de espiritualidade, fogo. Então, tem muito a ver com o que o que a sua alma tá chamando, né? E aqui fala de propósito, de você olhar para frente, né? É muito aquela energia do nó do norte, né? É bem essa energia aqui, né? De olhar para o seu propósito, para o seu futuro, para o seu destino, aquilo que você, para os seus sonhos, né? E se jogar, ó, um salto de fé. Aqui vem como a louca, né? O louco é a primeira carta do tarô, número 0, é tipo assim, tudo novo. Olha que lindo, né? Porque logo lá nas primeiras cartas, né, da lua, falou, né, da lua cheia, né, que tem uma coisa muito no ápice, e que aí vem uma lua nova, né, vem um novo momento. Eu até falei, é um salto de fé, né, e aí depois veio a carta lá, tenha fé nos seus sonhos, né, e aqui é um salto de fé, tá vendo? A pessoa tá seguindo, tá metendo um louco, tipo, não interessa o que vão falar, o que vão pensar, eu vou seguir. Eu vou seguir a minha jornada, eu vou confiar, eu vou na minha intuição. Lindo. Ó, e ainda aqui no fundo a gente tem um 10 de copas, ou seja, é um final feliz. 10 de copas eu falo tem uma energia de final de novela, sabe? Quando todo mundo, quando os casais se casam, outros têm filhos, os bandidinhos, os vilões, sei lá, colhem o que plantaram, e aí tem todo aquele, né, aquele cenário bem com essa energia aqui do 10 de copas. Bom, para finalizar, vou tirar uma cartinha do oráculo astral, tá? Sem perguntar nada, e vou ler o textinho que vem, tá? No livreto. Então, vamos ver o que temos para os arianos aqui hoje. Calma aí, saiu... Eu ia falar que saíram 2, mas assim, não tem problema, vou considerar, senti de considerar. Uma fala de virgem, beleza imperfeita. Então, assim, fala muito sobre as imperfeições da vida, né? Aceitar, né? Às vezes a gente espera muito o momento perfeito. Eu sou muito assim, era, no ano passado. Mudei, tô mudando. O momento perfeito, as condições perfeitas, tudo perfeito. E às vezes a gente tem simplesmente que ter ousadia, ó. Então a carta que veio aqui que eu vou ler pra vocês é a carta de Aquário, que fala de ousadia e liberdade. Tudo bem, vou ler aqui então, ó. Calma aí, Aquário, cadê Aquário? Calma aí, aqui ó, Aquário. Ousadia e liberdade, ó. Há momentos em que seguir sozinho é um ato de coragem. Aquário te convida a romper com expectativas alheias, a se afastar. Gente, por isso que eu amo. A se afastar de padrões que não te representam e a escolher sua própria direção. Mesmo que ela vá na contramão do que todos esperam. Acabei de falar do louco, né? Tacar o foda-se. Ai, não tinha falado isso, né? Falei meter o louco, né? Mas é a mesma coisa. Ser independente não é se fechar, é se abrir para si mesmo, tá vendo? É uma conexão, uma reconexão com a sua essência, com a sua verdade, né? É viver de acordo com o que você acredita, mesmo que incomode, mesmo que desafie o conforto de quem te cerca.
Você não veio ao mundo para repetir fórmulas, veio para questioná-las, reinventá-las ou até descartá-las por completo. Ó, tchau. Você vai dar um tchau pra alguém, pra uma situação. Olha só, sua rebeldia pode ser um remédio para a estagnação, um sopro de verdade, em um mundo que muitas vezes finge normalidade. Conselho, confie na sua visão. Lembre-se, a verdadeira liberdade nasce da coragem de seguir seu próprio caminho, mesmo quando ele é desafiador. Afirmação, pode colocar afirmação aí nos comentários. Eu escolho viver de forma autêntica. A minha liberdade é sagrada. Gente, tem mais nada que dizer, né? Veio redondinho, bonitinho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ressoado aí com a maioria das pessoas. Conta nos comentários o que vocês acharam, se deixar sugestões, eu vou gostar muito, tá bom? E se vocês gostaram da minha energia, enfim, se inscreve, curte, compartilha. Tô tentando lembrar todas as coisinhas que tem. Ativa o sininho, hype o vídeo. Enfim, gente, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo e até a próxima.